Movimento balístico. Meus amigos, essa é uma aplicação bem interessante de movimento em duas dimensões, que a gente vai dissecar quais são as bases matemáticas que a gente precisa entender para resolver problemas desse tipo, tá? Então, ó, finalizou a simulação. Bora entender um pouco, né, o que acontece com esse tipo de movimento, ó. Então, o movimento de projétil, o movimento balístico, é quando você joga um objeto e ele tem um comportamento, né, que se você desprezar o efeito da resistência do ar, o comportamento ele pode ser previsível, né? E para isso a gente utiliza as equações de MRU e MRUV, que a gente já trabalha, né? A gente consegue prever o tempo de voo desse projétil, consegue prever a altura máxima que ele alcança, consegue prever o alcance dele, ou seja, qual é a maior distância horizontal que ele pode atingir, tudo com as equações do MRU e MRUV, tá? Então, nesse vídeo a gente vai dissecar alguns detalhes desse tipo de lançamento. O primeiro deles, ficou claro aqui na simulação, você repara que o movimento de projétil nada mais é do que a mistura do movimento horizontal somado com o movimento vertical, tá? Ó. E um movimento não interfere no outro. Ou seja, o fato desse projétil estar indo para a direita, viajando na horizontal, não faz com que ele vá menos alto, né? Voe em uma altura menor, ou, né, vá mais longe, verticalmente falando. Não, o movimento horizontal não interfere no vertical e vice-versa. Outra coisa interessante que você repara aí, ó, é que a gente vai considerar na física básica, né, que já que não tem o efeito da resistência do ar, então o movimento horizontal não vai ter alteração na sua velocidade. Ó. Repare aí que a velocidade não se altera. Esse vetor vermelho é o vetor da velocidade x, e você repara que durante todo o percurso ele não muda, ó, tanto no próprio projétil como aqui na sombra dele, né, no horizontal. Mas você não vê isso acontecer no vertical. No vertical você repara que ele começa, ó, com uma grande velocidade apontando para cima, velocidade y positiva, mas a cada segundo que se passa, ele vai perdendo essa velocidade y, olha o tamanhozinho que vai ficando, né? Até que quando ele chega na altura máxima, ele começa a perder toda a sua velocidade, né? Por milésimos de segundo ele perde sua velocidade, fica parado. E aí começa a desenvolver uma velocidade negativa, começa a ganhar velocidade que aponta para baixo, ó. E aí vai aumentando, aumentando, aumentando e por aí vai, tá bom? Beleza, vimos agora a simulação, a gente já volta para cá, mas vamos agora para a lousa, tá? Vou te mostrar aqui a matemática por trás disso, né? Que você precisa entender para você aplicar nas equações, nos seus problemas. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: no movimento horizontal, a gente vai desprezar esse efeito da resistência do ar. Então, graças a isso, a gente vai usar só uma equação. Então, a aceleração no eixo x é igual a zero, o que nos dá só uma equação, que é a equação do MRU, ou seja, posição horizontal final é igual a posição horizontal inicial mais a velocidade horizontal vezes o tempo. Simples, só ela. Já para analisar esse movimento de subir e descer, o movimento vertical, ó, movimento vertical. Ele tem a aceleração? Sim. Você viu que ele teve mudança de velocidade. Se mudou a velocidade, tem a aceleração. E a aceleração culpada nesse tipo de movimento é a aceleração da gravidade, que ela aponta, né, ó, positivo aqui, ó, para cima e para a direita. Esse é o nosso referencial aqui, ó, tá? A nossa gravidade, ela aponta para baixo. Então ela está aqui agindo todo momento. Deixa eu botar mais para cima. Mais para cá. Aqui embaixo, pronto. Ela está agindo a todo momento e sempre aponta para baixo. Então a gravidade tem um valor negativo.
tá? Quando você for colocar nas equações. Rodrigo, que equações são essas? As equações do MRUV. No movimento vertical, você vai usar, ó, a função horária da posição para o movimento vertical, que tem um adicional aqui, ó, da gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Lembrando que na hora de jogar o valor da gravidade, você vai colocar negativo aqui dentro, né? Já que ela aponta para baixo, é negativo. Temos a equação da função horária da velocidade. Velocidade vertical final é igual a inicial mais a aceleração da gravidade vezes o tempo. E por último, a equação de Torricelli, que também funciona aqui, ó. Você já conhece ela também, ó. Vezes delta y, né? Então repare, tudo que for na horizontal a gente chama de x, tudo que for na vertical a gente vai colocar o índice de y, tá? Então essas são as equações que você vai trabalhar. Rodrigo, no meu livro, cara, eu vi que tinha a equação para calcular o alcance máximo. Cara, não precisa memorizar tanta equação assim. Só essas 4 que você já vem trabalhando desde o começo do semestre já serve para você achar a altura máxima, alcance máximo. Você consegue achar tudo com essas equações, tá? Mais que isso, não precisa memorizar. Com elas você já consegue trabalhar tudo. Outras equações que você precisa é só o seguinte, ó. As questões vão te dar o seguinte, elas vão te dar o valor da velocidade inicial, ó. Vou colocar a régua bem aqui, vou colocar aqui de preto, ó. Velocidade inicial. As questões vão te dar o valor dessa velocidade aqui, ó, né? E vão te dar o ângulo com que ela faz com relação à horizontal, que eu vou chamar de θ, tá? E aí com isso você tem que achar quem é o Vx e quem é o Vy inicial. Nada demais, ó. É só lembrar que é um triângulo retângulo. Vou trazer para cá esse triângulo, ó. Tá aqui. Então tem um cateto bem aqui, outro cateto bem aqui, ó. Então tem um cateto aqui que é o Vx, tem um cateto que aponta para cima aqui, que é o V inicial y, e tem a hipotenusa aqui, que é o V inicial, tem o ângulo θ bem aqui. Então você vai ter que descobrir quem é o Vy inicial, que é o Vx. O Vx, como ele é o cateto colado ao ângulo θ, uma forma fácil de memorizar é que se é o ângulo colado, você usa o cosseno. Então, o Vx vai ser a hipotenusa multiplicado por cosseno de θ. Já o Vy só pode ser o que sobrou, que é o seno. Então, é a hipotenusa multiplicado pelo seno de θ. Pronto, né? Então, com essas duas equações, ó, você vai descobrir quem é a velocidade inicial y, a velocidade constante x, que não muda. Aí é só preencher aqui nas equações, ó. E você vai calcular o que você precisar, o que a questão lhe pedir, né? E o que mais, Rodrigo? Outro dado importante que você tem que ter em mente nesse tipo de questão é que aqui em cima, na parte mais alta possível da trajetória, ó, nessa parte mais alta possível, na altura máxima, tá? Na altura máxima, a velocidade vertical é zero, como você viu na simulação, né? Quando chega na parte mais alta, ela perde velocidade para depois começar a ganhar velocidade de queda. Então isso é fundamental você saber disso, porque com isso você consegue descobrir qual é a altura máxima com que o projétil chegou, né, lá em cima, e por aí vai. Tem que saber disso. Outra coisa que você tem que saber é que a velocidade vertical, na mesma altura da subida, tem o mesmo valor da mesma altura na descida. Ou seja, a velocidade nesse ponto verde que eu pintei bem aqui, ó, ele tem um valor aqui, por exemplo, de velocidade y igual a 10 metros por segundo. Ó. Esse é o módulo dele. Na mesma altura, só na fase descendente, né, está descendo, ele tem exatamente o mesmo valor de velocidade. Só que
trocando o sinal. Ó. É negativo, né? Porque aponta para baixo. Então, na mesma altura, mesma velocidade, tá? Isso é fundamental você saber disso. Pronto, meus amigos. Basicamente, esse é o resumão do que você precisa matematicamente para prever o resultado, né? Do que vai acontecer com projetos que foram lançados, né? nesse padrão, né? Ou movimento oblíquo, que nem esse, ou também movimento horizontal, que é justamente a metade, né? Ó, vamos voltar aqui para a simulação para eu te mostrar. Pronto, ó. Então, o lançamento horizontal nada mais é do que esse mesmo movimento, só que partindo daqui, ó. Esquece essa primeira parte aqui, ó. Se apaga aqui, ó. Então, o movimento horizontal é esse lançamento daqui, ó. Ele começa a ganhar velocidade de queda e vai. Ou seja, o lançamento horizontal é um caso particular do lançamento oblíquo. Ou seja, vai se encaixar com as mesmas equações que a gente acabou de ver aí. Tranquilo? Com esse resumo, você consegue resolver boa parte ou todas as questões de lançamento de projéteis. Tranquilo? Pois é isso, meus amigos. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou responder assim que possível, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!